Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você mais um vídeo aqui do canal. E aproveita, se inscreve no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Se inscreve, dá aquela força, ativa o sininho, curte, compartilha com as suas redes sociais e comenta no final do vídeo se você gostou desse vídeo, se foi esclarecedor. Ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos, já passamos de 600 inscritos. Estamos rumo aos 1000 inscritos. O vídeo de hoje é mais um da Jornada Agile. A gente vai falar sobre CFD. Não sabe o que é CFD? Então você precisa ficar aqui até o final do vídeo. E olha, eu vou te ensinar a identificar, conforme o tipo de CFD, o que está acontecendo no projeto. E mais, no próximo vídeo, porque eu vou gravar outro vídeo sobre CFD, eu vou te ajudar a ler várias informações dentro do gráfico CFD. Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta. Bom, vamos começar primeiro dizendo o que é CFD, né? CFD é um diagrama de fluxo acumulado, ou seja, é o Cumulative Flow Diagram. E onde a gente usa o CFD? Bom, deixa eu pontuar para quem não assistiu o vídeo aqui de Burn Down e Burn Up que eu estou deixando aqui em cima. O Burn Down e o Burn Up nós usamos muito mais quando a gente aplica no projeto o Scrum. Já o CFD, quando a gente usa Kanban. E também, se você não lembra, olha, ou não sabe, né? Olha esse vídeo aqui onde a gente fala sobre Scrum e Kanban, tá certo? Bom, o gráfico CFD, propriamente dito, ele é um gráfico que você já deve ter visto ele, por exemplo, dá para fazer até no Excel, não necessariamente precisa de uma ferramenta, um Azure DevOps Boards, um Jira, um Trello, para a gente poder gerar, dá para gerar até no Excel. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários, se vocês querem que eu faça um vídeo, como é que a gente gera um CFD através do Excel. É muito interessante. Mas dentro do gráfico a gente tem alguns padrões que o gráfico pode, da forma como o gráfico pode se comportar, o desenho dele, e a partir desses padrões, que podem ser os tipos, né, de padrões, a gente consegue saber o que está acontecendo no projeto, como é o projeto até propriamente dito. E além disso, como eu falei na introdução, a gente tem algumas informações que podemos extrair do CFD apenas olhando o CFD sem conhecer muito o projeto. Se olhar para o CFD, se entregar para uma pessoa experiente um CFD, ele consegue te dizer algumas informações. Vou dar um spoiler aqui, como por exemplo o lead time, tá certo? Lembra do que é o lead time? Também já gravei um vídeo que está ficando aqui em cima. Tá bom? Bom, eu vou pegar agora aqui a tela do computador e vou tentar mostrar os padrões clássicos de um projeto. E assim, de um gráfico CFD. E aí a gente consegue identificar, só olhando para o tipo de desenho do gráfico, o que é ou o que está acontecendo no projeto. Então vamos lá para a tela aqui do computador aqui, ó. Por exemplo, tem esse gráfico aqui que a gente chama de lápis de cor. São fases, e isso aqui, olha, são fases do projeto, e ele parece uma caixa de lápis de cor. Se você não sabe nada do projeto e alguém te apresenta um CFD desse, classicamente a pessoa vai falar assim para você: isso é um projeto em waterfall. Por quê? Porque vamos supor que isso aqui, cada uma dessas raias aqui, sejam exatamente as raias que teria no Kanban. Por exemplo, lembra? Como, por exemplo, o to-do, o build, o amarelo, o teste e o verde, o done. Repara que para passar de uma cor para outra, tem que tudo numa cor só acabar. Ou seja, tem que acabar todo o to-do, todo o desenvolvimento, todo o teste. Não tem em nenhum momento, sabendo que isso aqui é a linha do tempo, que eles se misturam, paralelizam alguma coisa. Então, olhando para esse tipo de gráfico, o lápis de cor, a gente sabe que é um gráfico waterfall, ou seja, precisa acabar tudo
para outra fase começar. E é assim que a gente faz no waterfall. Ele é sequenciado, ele não é paralelizado. Precisa sempre acabar tudo, tá certo? Um outro tipo de padrão é o cachorro-quente. O que esse gráfico do cachorro-quente, o que esse CFD mostra para a gente quando apresenta-se um CFD de um projeto? O que a gente consegue tirar de leitura desse padrão? Por exemplo, vamos comigo. Imagine que a fase vermelha e a fase verde são os pães do cachorro-quente e ali no meio tem a mostarda com a salsicha, enfim. Repara que se eu coloco isso aqui como to do, o vermelho, e essa parte verde como done, ou seja, eu reparo que existe um paralelismo entre eles aqui, olha. O que isso significa? Significa que o throughput, ou seja, o que é throughput? Lembrando, taxa de saída. Elas se mantêm praticamente a mesma. Então, eu olhando isso aqui, para esse tipo de projeto, eu digo o seguinte, olha, a velocidade que entra as coisas no backlog, no to-do, é praticamente a mesma velocidade que sai, ou seja, que eu entrego, o done. Então, a entrada de coisas de user stories dentro desse projeto é basicamente a mesma que eu tenho de saída do projeto. Agora, tem uma fase intermediária em que as coisas não vão bem. Elas não têm um mesmo throughput. Vamos intitular que essa parte azul seja build e a parte amarela seja teste. Sabe o que eu consigo ler desse gráfico aqui? Eu leio que, em algum momento, a equipe dá aquele gás no desenvolvimento, ou seja, tá vendo essa parte pequena aqui de azul? Ou seja, tem pouca coisa desenvolvida? Significa que muita gente deve ter desenvolvido, entregue muita coisa para testar, que é essa amarela. E aí o que aconteceu? Acumulou coisa para testar, acumulou user story para testar. E aí as pessoas foram todas para teste. Aí olha como é que estreita aqui a parte do amarelo. Testou, testou, testou e aí levou para done, ou seja, foi para throughput, foi para taxa de saída, mas em compensação não ficou ninguém desenvolvendo. Então as pessoas tiraram de to-do, botaram para desenvolver e não tinha desenvolvedor para desenvolver. E aí o que aconteceu? A parte azul aumentou. Então a parte do build aumentou porque todo mundo correu para testar. E aí fica nesse processo cíclico, ou seja, muita gente vai, testa e aí o desenvolvimento aumenta. Depois corre todo mundo para o desenvolvimento, desenvolve um monte de coisa, entrega para teste e ninguém testa. E aí todo mundo corre para teste. Não existe um balanceamento entre as coisas, entre as fases. Então a gente precisa muito... E olha, isso está muito ligado ao WIP. Lembra do WIP? Work in Progress. Eu não posso ter muitas coisas em progresso mais do que aquela fase comporta. Por isso a gente estabelece o WIP. Por exemplo, eu só posso ter 4 histórias de usuário sendo desenvolvidas. Eu só posso ter 5 histórias de usuário testando. Se eu ultrapasso o WIP, acontece isso aqui, ó. Muita coisa em desenvolvimento, muita coisa em teste, e aí fica nesse processo cíclico aqui. Eu até consigo respeitar a velocidade do que entra para o que sai, mas aqui no meio tá uma bagunça esse projeto. Então, esse é um outro tipo de padrão, é o cachorro-quente. Vamos para o próximo. Esse é a boca do jacaré. O que significa aqui a boca do jacaré? A boca do jacaré, quando acontece, olha, aqui já não tem paralelismo. Aqui, olha, as coisas estão... Repara que isso aqui parece uma boca de jacaré, ó, vai aumentando isso aqui. Significa que provavelmente o WIP não está sendo respeitado, tem mais coisas sendo colocadas naquela raia do que efetivamente eu tenho capacidade de entregar. Então eu tinha uma certa capacidade de entregar X pontos, por exemplo, ou X horas, por exemplo, e está se puxando muita coisa para uma determinada fase, ou seja, aqui eu tinha pouco desenvolvimento, foi aumentando, 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 idem para teste. Tudo bem que eu estou aumentando a parte de entrega. Aqui a parte de to-do, ela até se mantém. Ela tem uma reta aqui quase que proporcional aqui, quase que gradativa isso aqui.
mas aqui repara que vai aumentando, aqui vai aumentando, aqui vai aumentando, esse vai aumentando aqui, não há problema porque é o dono, mas principalmente esse aqui e esse aqui. Então, se eu olho para esse tipo de projeto, o que eu não sei nem o que é o projeto. Eu posso categoricamente dizer que esse projeto tem muito mais histórias de usuário indo para fases que estão superando o WIP. E não tem aquela história do cachorro quente. Ah, tira as pessoas daqui e colocam para build. Tira as pessoas de build e bota... Não colocam. A gente mantém as pessoas, o número de pessoas, mas eu não estou respeitando o WIP daquela fase do projeto. Eu estou puxando muito mais histórias para a fase seguinte do que efetivamente a equipe consegue comportar. Então esse é o padrão boca de jacaré. Eu classicamente consigo concluir isso, tá certo? E vamos para o próximo. O próximo é o baleia penteada. Parece, né? Uma baleiazinha e os cabelos da baleia. Esse tipo de CFD é o CFD de uma equipe madura dentro do Kanban. É uma equipe, olha, onde o verde é o done, então eu estou aumentando cada vez mais a minha entrega, ou seja, eu consigo mais e mais fazer com que o throughput, a taxa de saída, melhore, então eu estou entregando cada vez mais, e é assim mesmo, quanto mais o tempo passa, mais madura a equipe fica, mais entregas vai fazendo. E aqui parece o cabelo da baleia. Tem quase que uma simetria aqui entre eles. Então isso aqui são as fases, né? E quanto mais estreito isso aqui for, significa que mais produtiva e mais madura a equipe está sendo. Sabe por quê? Porque o lead time, olha aí um spoiler do vídeo seguinte, que o lead time é pequeno. Porque eu já vou dar um spoiler que quando você pega daqui, do vermelho, que é o to-do, até aqui o verde, que é o done, ou seja, essa diferença aqui, se ela for pequena, significa que ela passou pelas fases muito rápido, saiu de to-do, foi para build, foi para teste, foi para done. Então, quanto mais estreito for, melhor é o lead time do projeto, ou seja, menor é o lead time do projeto. Então, quando a gente enxerga um CFD, onde a gente tem a característica A, e vamos lá, você não vai encontrar, vamos agora para a prática para não ser mais realista que o rei, você não vai encontrar isso tão simétrico quanto eu estou dando aqui no exemplo. Isso é mais para exagerar, para ficar o desenho clássico aqui. Isso aqui vai ter algumas partes um pouquinho mais grossas, um pouquinho mais finas, não vai ter toda essa simetria, mas você vai bater o olho, você vai ver que as curvas ali, elas são de uma certa forma simétricas, com as devidas proporções, e aí você vai conseguir enxergar esse padrão dentro do CFD. Então, eu olhar para um projeto que tem um padrão desse aqui, eu vou dizer, essa equipe é madura, está com um ótimo throughput, um ótimo lead time e está melhorando cada vez mais o volume de entregas no projeto. Tá certo? Bom, aprenda a identificar o que está acontecendo com o seu projeto apenas identificando o padrão do CFD. No próximo vídeo sobre CFD, a gente vai falar sobre as diversas, e são diversas informações. Eu falei uma só, que eu olhando aqui o gráfico, eu consigo saber o lead time. Mas tem lead time, cycle time, WIP, throughput, enfim, uma série de informações, então você não pode perder o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, que você consiga agora olhar para o CFD do seu projeto. Lembra que se quiser que eu faça um vídeo sobre CFD no Excel, deixa aqui nos comentários. Consegue identificar alguma coisa a partir de agora dentro do teu projeto? Se não consegue, também escreve aqui no comentário a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder. E até o próximo vídeo.